Olá! Uma das grandes dificuldades dos pais está relacionada à disciplina e à correção dos filhos. Muitos pais escrevem com dúvidas sobre como fazer, com dúvidas se estão fazendo corretamente. E hoje eu queria falar sobre 8 tipos de pais que eu e você podemos ser. E eu espero que você escolha ser o melhor tipo de pai. O primeiro tipo de pai que eu quero falar aqui é o pai sem esperança, a mãe sem esperança. Os pais sem esperança são aqueles que não acreditam que o filho vai mudar, não acreditam que o filho vai ser obediente, já perderam as esperanças na criança. Uma vez eu atendi uma mãe de uma criança de 2 anos de idade e ela me falou: Karine, eu desisto, eu não sei o que fazer, não dá para fazer, não dá para fazer nada, minha filha não obedece. Ela estava completamente sem esperança sobre as mudanças que poderiam ocorrer na conduta do filho, da filha que ela tinha. Esse tipo de mãe não consegue agir em prol da educação do seu filho porque sem esperança, como ela vai se empenhar em fazer alguma coisa corretamente? Ela não vê possibilidades de mudança, ela obviamente não vai ter ações que possam promover essa mudança. O segundo tipo de pais são os pais cheios de medo. Os pais cheios de medo são aqueles que não querem corrigir porque eles não querem correr o risco de entrar em confronto com a criança, eles têm medo do filho ficar chateado com eles têm medo de ouvir que o filho não gosta deles, que eles são ruins, que o filho preferia ser filho do pai ou da mãe do amigo deles. Eles têm muito medo das reações que os filhos podem vir a ter quando são corrigidos e por isso eles não corrigem, eles não intervêm. Eles perdem completamente o controle sobre a sua criança e permitem que a criança faça tudo porque, afinal de contas, por ter medo, eles fogem do confronto. O terceiro tipo de pais são os pais sem energia, pais que já estão cansados, exaustos, não conseguem acompanhar o pique da criança, não tem tanta energia quanto a criança, então eles reagem muito pouco, porque eles não sabem nem da onde tirar a energia para agir. Alguns já estão em depressão, outros estão sob forte ação do estresse e por isso sentem realmente um cansaço, uma falta de energia que não lhes permite agir. Eles até gostariam de conseguir fazer alguma coisa, mas eles se sentem absolutamente sem energia para dar conta do seu filho. O quarto tipo de pais são os pais culpados. Eles se sentem culpados porque não têm tempo para a criança, se sentem culpados porque castigaram excessivamente o filho, se sentem culpados porque falaram algo que feriu a criança ou porque prometeram algo e não cumpriram. Por alguma razão, esses pais se sentem culpados. Se o filho se comporta mal, eles acham que a culpa é deles em qualquer circunstância e às vezes não é, mas eles se culpam por isso. E, portanto, por se sentirem culpados, eles não conseguem se empenhar adequadamente na educação dos filhos, porque pessoas, quando estão sob a ação da culpa, quando estão se culpando, quando estão sofrendo com a culpa, não conseguem agir de forma equilibrada e racional para promover a educação no seu lar. Eles, por se sentirem culpados, muitas vezes vão agir de forma permissiva, outras vezes de forma negligente e continuarão com isso produzindo mais razões para se sentirem culpados novamente na educação dos seus filhos. Existem também os pais irados, eles estão constantemente nervosos, estressados, com raiva. Quando eles veem a criança fazendo algo que eles disseram para não fazer, eles sentem aquele calor subir, eles cerram os dentes, eles fecham os olhos, eles ficam com muita raiva e muitas vezes, através de palavras e ações, acabam castigando excessivamente a criança e com isso não conseguem educar porque raiva não educa. Ira não educa. A ira, a raiva deve ser mantida sob controle e a razão deve imperar no momento em que os pais se colocam diante do filho para educá-lo. Há também um tipo de pais que podemos chamar de pais impedidos. Eles são impedidos pelos parentes, eles são impedidos pelo governo, eles são impedidos pelo meio em que eles estão de agir. Por alguma razão eles estão impedidos. Às vezes é o pai, por exemplo, que não é o tutor do filho porque é divorciado e quem tem a tutela é a mãe. Às vezes é uma mãe que precisa trabalhar fora porque é viúva ou é mãe solteira e o filho fica com a avó e a avó faz tudo diferente do que ela ensina, então ela é impedida por essa avó de educar corretamente o filho.
Pais podem ser impedidos por diversas circunstâncias e esses pais impedidos, eles se sentem impotentes e por se sentirem impotentes, eles veem poucas alternativas de como fazer algo diferente no meio. Eles precisam retirar esses impedimentos do seu meio para então poderem agir de forma mais eficiente na educação dos seus filhos. Existem também aqueles pais com problemas. São pais que eles até se dedicam bastante, eles procuram fazer o melhor, mas por alguma razão no momento eles estão passando por uma fase difícil, quem sabe o desemprego, uma doença, a morte de um parente e por essas dificuldades que eles não escolheram passar por elas, eles se sentem sem recursos ou sem condições de dar ao filho aquela educação que eles gostariam. Mas por último eu gostaria de falar de um tipo de pais que eu acredito ser o tipo de pai que você e eu precisamos escolher ser, que são os pais confiantes. Os pais que acreditam na mudança, que acreditam no auxílio divino, que acreditam na sua capacidade, na sua condição de educar os seus filhos. Pais que acreditam que a educação verdadeira, que a educação ideal pode se tornar a educação real. Eu e você precisamos ter confiança na nossa capacidade, precisamos ter confiança no Deus que nos habilita a sermos pais conforme o seu coração, conforme a sua sabedoria, para que possamos então, na prática, executarmos aquela educação que foi sonhada por Deus e que eu acredito que é o sonho meu e seu como pai e mãe. Eu desejo que você seja o melhor tipo de pai que o seu filho pode ter, o melhor tipo de mãe que o seu filho pode vir a ter neste mundo e que você realize na vida dos seus filhos a verdadeira educação proposta pelo Criador e pelo maior Pai que pode existir, o nosso Pai do céu. Um abraço, fique com Deus e que Ele abençoe o seu lar.